Bom dia, queridos amigos. Bom dia, família abençoada. Que bom estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Hoje eu venho compartilhar mais uma vivência de Elias Sobreira. É a nona do livro Campanha do Quilo, o Bom Combate. Ela é intitulada Na Campanha do Quilo temos uma das maiores defesas contra a perseguição dos inimigos da luz. E Elias nos conta que em 1939 ele se achava debaixo de terrível perseguição espiritual. Certamente inimigos de outra reencarnação. Procuravam desfechar-lhes os mais tremendos golpes na família, no lar e na profissão. As investidas invisíveis eram de todos os instantes. E numa manhã de domingo, Elias se encontra no Asilo Creche Nazareno, lá no Rio de Janeiro, ao lado de muitos companheiros que efetuavam o preparo espiritual para realizar a campanha do quilo naquela manhã de domingo. E, transportados para a localidade de Bangu, na faina sagrada para angariar recursos em dinheiro e gêneros alimentícios, Elias começa a observar que todas as casas que ele batia palmas solicitando as doações, ele não era atendido. Ele pensava assim: como poderia ser aquilo? Não recebera nenhum donativo. E numa rua muito extensa, repetindo as mesmas palavras, repassadas de sincera e boa vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a campanha do quilo está pedindo para o asilo Creche Nazareno. As respostas eram sempre negativas. Não temos nada, nos perdoe, não dispomos de nada. Não temos coisa alguma para servi-lo. E persuadido de que nada conseguiria em benefício das crianças naquela manhã, silenciosamente, Elias eleva o pensamento ao alto, roga coragem para prosseguir. Logo depois, ele recebe a resposta esperada. Os inimigos da luz estavam provando a paciência e o amor ao bem. Realmente, ele se encontrava realizando a campanha do quilo por amor ao bem, pelo desejo de ser bom. E graças a Deus, Elias não esmoreceu, verificando quase nada ter recebido na sublime tarefa daquele dia. Elias entendeu que os seus adversários invisíveis haviam planejado afastá-lo da supracitada campanha, mediante o esforço que empreendiam, influenciando o povo para não o atender, procurando levá-lo ao desânimo. Então, Elias reforçou com mais trabalho, com mais prece ainda. Foi aí que ele prosseguiu inabalável ao Pai de caridade e amor, que o conduzisse nos trabalhos com ânimo profundo e sincero. Ele multiplicou as orações e as campanhas. Então, ao invés das campanhas que vinham realizando em Campo Grande e Bangu, ele fundou a Campanha do Quilo no Meier, em Santa Cruz e em Piedade. E todos os domingos estavam preenchidos com a Campanha do Quilo. Além disso, ele colocou no seu dia a dia o estudo no Espiritismo. Quando saía o pagamento dos militares, ele ia lá com a listinha, angariando recursos para as crianças pobres, e ainda fundou uma cooperação, o Caixa Auxiliar, no Núcleo Técnico da Aeronáutica, também destinado ao socorro das crianças pobres do Abrigo Nazareno. E à noite, uma certa vez, ao chegar em casa, depois de um dia preenchido de trabalho e de tarefas ininterruptas a benefício do próximo e da doutrina espírita,
Ele fez uma prece, deitou-se feliz, com o sentimento de dever cumprido. E quando ele começava a dormir, ele sentiu e viu, espiritualmente, aproximar-se dele um terrível obsessor, que o perseguia incansável. Estendia sobre ele um negro véu fluídico, que não o atingia em vista da diferença de densidade fluídica. Os trabalhos sacrificiais que o impunham, purificando as suas vibrações de tal maneira que os fluidos densos do perseguidor não o atingiam. E Elias viu que ele se debruçava, o espírito obsessor debruçava-se sobre ele com punhos cerrados, procurando agredi-lo, mas não conseguia lograr resultados. Então Elias compreendeu a verdade incontante das palavras do Espírito Celeste ao Senhor Allan Kardec. Para afastar as influências dos espíritos malfazejos, é necessário fazer todo o bem possível e pôr em Deus toda a confiança. Pois é, meus queridos, aí a gente faz uma ponte com um dos benefícios que Elias nos traz, um dos resgates das nossas faltas, que é sobre o acendimento da luz. Ela se encontra na página, deixa só ver aqui, acendimento da luz interior. É o terceiro da lista de resgate das nossas faltas, acendimento da luz interior. E ele fala sobre Jesus no Sermão da Montanha, que vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Essa afirmativa de Jesus, nós percebemos que como é importante o trabalho da caridade. Conforme o livro, esse trabalho feito com amor, com dedicação, nós vamos conquistando a purificação das nossas almas. E Jesus nos promete, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, nosso Senhor. Isso encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, todos os maus sentimentos que escravizam nosso espírito, que foram adquiridos e desenvolvidos pela prática do mal de nós mesmos, por nossos vícios, atraindo os espíritos malfazejos, através de leviandades, baixezas, pela lei da atração, né? Então, quando temos a aventura de estudar o Espiritismo, de meditar no Evangelho do Divino Mestre, à luz do Espiritismo cristão, começamos a reconhecer logo o quanto temos a necessidade da nossa reforma íntima pela prática sincera e amorosa do bem. Quando se torna um trabalhador do bem, executando com a máxima boa vontade ao longo do tempo, a gente vai expurgindo do nosso ser, ou seja, eliminando do nosso coração o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E pela lei da atração, a gente vai retirando de junto de nós os espíritos malfazejos e vai adquirindo a companhia dos espíritos benfazejos, que começam a nos assistir cada vez mais, nos estimulando à prática sincera do bem, ao trabalho do amor, da caridade, praticando boas obras, e assim vamos portando na senda da purificação. E Elias nos conta que essa purificação acontece em duas fases. A primeira é combatendo no nosso íntimo as viciações que entenebrecem nosso espírito há milênios, como eu falei, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então a gente fica ciente que temos que
fazer a reforma íntima no nosso coração, que já estamos há muito tempo nessas viciações. Quantas vezes nós começamos a perceber que a gente está ansioso, que estamos estressados, que muitas vezes sem motivo aparente. E o que é que a gente deve fazer? É levar o pensamento a Deus, fazer uma oração fervorosa diante de todos os obstáculos. E a partir daí, Elias nos conta que teremos força de superar todas as dificuldades. Aí, eliminando os maus sentimentos, aí começa a vir a segunda fase, que se processa de um gozo espiritual de alegria íntima, indescritível, numa atmosfera de paz permanente. Sendo assim, nós vamos tendo a percepção dos nossos sentimentos, sempre de gratidão a Deus, não sendo mais joguetes de sentimentos inferiorizados. E o legionário terá somente um impulso: ser grato a Deus, ao Pai de infinita bondade, sendo assim instrumento de trabalho de amor. E Elias finaliza que por todas essas razões compreendemos o valor inestimável do trabalho da campanha do Quilo, na conquista das virtudes que nos unirão para sempre ao Divino Redentor. E para finalizar, eu trago um pequeno trecho do poema de Emmanuel, Insistamos no Bem. O sorriso de fraternidade, a ajuda silenciosa, a humildade sem alarde, a flor da gentileza e o gesto amigo cabem prodigiosamente em qualquer parte. Aproveitemos o tempo, espalhando o amor com que o Cristo nos dotou o coração. Atende ao bem agora, em paz, hoje e amanhã, aqui e onde estiveres, porque Jesus igualmente persiste nele e prometeu que o reino de luz será conferido a quantos saibam perseverar até o fim. Emmanuel. Então, meus queridos, gratidão a todos, que Deus nos ilumine, nos guarde e nos ajude a sempre perseverar no bem. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada.